e alguma coisa que venha vai para o trabalho missionário. Então, quem quiser, já vai receber assim, né, Beni? Bonitinho assim, né? Só não vem o nome da pessoa, graças a Deus, né? Tá bom. Tá bom. Então, quem quiser, já faça a sua inscrição aí. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. A questão do sofrimento acompanha o ser humano desde que a primeira família da terra ela foi expulsa do paraíso. Então, desde que o homem, portanto, deixou de viver naquele ambiente controlado, chamado Éden, que era o paraíso na terra, desde essa altura é que o sofrimento passou a ser parte da vida do ser humano. Então, apesar que nós vemos hoje muitas igrejas dessas chamadas neopentecostais, eu nem gosto desse nome, neopentecostal, mas existe, deram essa alcunha para essas milhares de igrejas que existem por aí agora, prometendo tudo, e algumas assim, não sofra mais, certo? Pare de sofrer. Eu não sei, isso não existe, isso é antibíblico. Não existe vida sem sofrimento. Por quê? Porque quando Deus encontrou o homem em pecado, o homem deu uma sentença. Deus deu uma sentença. E essa sentença ela foi para a serpente, que está capítulo 3, verso 14 de Gênesis, e para o ser humano de um modo geral, a partir do 16, que diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus deu uma sentença irrecorrível. Deus deu uma sentença irrecorrível. Preste bem atenção. Satanás foi julgado ali, definitivamente. A mulher recebeu, portanto, de Deus a sentença de que aqueles filhos que ela teria sem nenhuma dor, que seria só sem sofrimento, agora seria com muita dor. E mais ainda, uma questão moderna. Eu quero alertar essas pessoas que chamam de feministas, que o feminismo ele é contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Não é feminilidade. Porque o que eu vejo é que essas pessoas que se chamam feministas, elas são mais masculinas do que muito homem. Elas só têm nome de feminista, mas não são nada disso aí. O que diz aqui a palavra de Deus? Se você é cristão, eu estou falando aqui com quem é cristão, ou com quem pelo menos crê que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, então fica como você está e não se importe com aquilo que eu estou dizendo. Mas se você é um cristão, ou se você crê que Deus existe, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, não é a dona Conceição, não, é a concepção, portanto, o parto, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Portanto, o fato do homem ser, portanto, o dominador na relação familiar não é uma invenção, não é uma questão de machismo, é uma determinação de Deus. Isso não quer dizer agora que você vai bater na tua mulher, certo? Isso é uma coisa que eu acho deplorável, é um homem que usa de violência com a sua esposa.
Se eu fosse juiz, esse camarada, ele pegava uma cadeia pesada. Porque a Bíblia diz que temos que tratar a mulher, certo? Com todo carinho, com cuidado, como Cristo trata a igreja. Mas tem aqui uns machões, alguns estão me ouvindo, espero não ter nenhum aqui dentro agora, né? Uma coisa que me revolta é isso aí. Se você que é tão machão assim, vai brigar com o homem na rua. Então você não acha lugar, você vai para a tua casa bater na tua mulher. O negócio deu errado, a mulher que apanha. Você fez burrice lá fora, a mulher que apanha. Deus disse que o homem dominaria a família, mas isso não quer dizer que ele seria um ditador, porque Deus deu a mulher para o homem para ser uma adjutora, alguém que fosse idônea, que estivesse ao lado dele. Suportar o homem já não é fácil, já não é uma coisa muito fácil. E um homem mau e violento ninguém merece. E uma vez eu estava fazendo uma conferência de pastores lá em Moçambique, e aqui na África tem essa mania de homem bater mesmo. Até bem pouco tempo atrás, nesse país aqui, se uma mulher fosse da parte do marido, era ela que ficava presa. Aqui nesse país aqui. Aqui nesse país. E lá em Moçambique não era diferente. E estávamos lá e de repente chegou uma irmã toda com o olho rosto, a cara amassada, faltando cabelos, e aí eu escutei aquela confusão, fui lá perto, e era um dos nossos pastores. E ele, não satisfeito de ter batido, ainda meteu o dente na cabeça dela e arrancou o cabelo com o dente. Só pode estar endemoniada uma pessoa dessa. Eu mandei fazer um pau grande assim e fui dar a conferência. No meio da conferência, eu disse assim: olha, eu ouvi falar isso assim, 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 eu vou avisar que vocês. Se você for do meu tamanho, eu vou te bater sozinho. Se você for um pouco maior do que eu vou te dar com esse pau. E me deram uma mesa meio fraca, irmão, com apoio. Quando eu bati com o pau na minha mesa, abriu no meio. Fosse pelo barulho, pela mesa ou pelo pau, o certo é que parece que a mensagem caiu naqueles corações. Viu? Pois muito bem, vamos para... A partir daí, a partir do momento que o homem foi expulso do paraíso, e ele deixou aquela vida que era só lazer praticamente, era só desfrutar, era só usufruir, e ele agora teve que plantar, ele teve agora que depender da natureza, enfim, mas ainda era um ambiente muito bom considerado com aquilo que aconteceu depois do dilúvio. E a história da humanidade é uma história de sofrimento. Se você vê logo depois a geração de Caim, uma geração ímpia, né? Deus, quando vê, aqui no capítulo 6, vê a humanidade, estava toda ela, diz que todo desejo do sentimento, do pensamento humano, era continuamente mau. E o livro de Jó, apesar de estar lá, no meio dos livros poéticos, ele, na verdade, tirando o Gênesis, possivelmente um dos livros mais antigos da Bíblia, né? A história de Jó não foi contemporâneo de Moisés. Jó, ele foi talvez contemporâneo de Abraão, ou até antes de Abraão, não existe uma definição. Mas diz assim, Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, e até é difícil definir que terra é essa, não era Ur, era Uz, né? Cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Muito bem, então vemos aqui 3 qualidades que Jó tinha, né? Que faziam toda a diferença. Certo? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos,
e 500 juntas de bois. Portanto, quando se fala junta de boi, era para poder arar a terra. Então ele devia ter plantações enormes. Cada junta puxava, portanto, um arado, né? E era um homem muito rico. E era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este era o maior do que todos os do Oriente. Então, a segunda Bíblia, Jó era o homem mais importante, mais rico de toda aquela região. Era um homem sincero, reto e temente a Deus. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Sabe o que é isso? No dia do aniversário deles. O dia dos anos, eles se reuniam, né? Não é que eles estivessem sempre em farras, não é. Eles eram, né, filhos do homem mais rico. Cada um tinha a sua própria casa, então, cada dia que tinha festa, o aniversário lá, se reuniam e faziam aquela festança. E aconteceu o quê? E convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, certo? Jó ia até onde eles estavam, e Jó fazia um sacrifício a Deus por conta deles. Quer dizer, Jó era um bom pai. Ele era um bom pai, certo? E ele dizia assim: porventura, né, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Sabe, né, bebendo, né? Isso aqui foi depois do dilúvio, já tinha vinho, portanto. E a pessoa, quando bebe, às vezes se excede. E então Jó, ele não era só pai, ele era o sacerdote do seu lar. Ele é aquilo que muitos maridos machões aí, com bigode ou sem bigode, que se acha o top de tudo, espancador da sua família, não sabe ser bom pai, não sabe ser um bom exemplo na sua casa. Porque o bom pai não é só aquele que trabalha, que traz, é aquele que cuida da família, que zela pela sua família. Eu não deixo de lembrar, está no meu livro, né, que a minha transformação se deu porque eu era um homem muito bem de vida, aluguei um barco com tripulação e tudo, fomos fazer uma pescaria, eu e a minha esposa, e levamos o Júnior. O Júnior devia ter seus 5 aninhos de idade, se muito. E eu voltava muito cedo, tinha ido buscar, olhar umas redes que tinham colocado à noite, trazia muito peixe, né? E vínhamos remando, porque o motorzinho do barco tinha dado problema, daquele barco auxiliar, e vinhamos muito, né? Era um rio, né? Muito cedo, aquilo, 6 e pouca da manhã. E bem chegando próximo do barco, eu ouvi quando um dos moços lá, que estava conosco, eram 3 tripulantes, perguntou para o Júnior: Júnior, o que é que você quer ser quando você crescer? E ele disse assim: eu quero ser bandido. Você ri, mas no meu coração nessa hora foi como se tivesse entrado um punhal. Ele disse: que é isso, Júnior? Por quê? Ele disse: não, porque bandido é famoso. Bandido aparece no rádio, na televisão, todo mundo fala do bandido. E nessa hora, lá dentro do barco, aí uns 3, 4 metros talvez, ou chegando ali, o Espírito Santo falou comigo: vê bem para quem tu estás criando o teu filho. Eu encostei a canoa, fui ver, a irmã Rosa estava tratando uns peixes ali na proa do barco, ela ouviu também, olhei para ela me fez sinal que eu tinha entendido, acabou as férias, acabou tudo ali mesmo, voltamos para casa e eu disse: a partir de hoje, vamos levantar 1 hora mais cedo, que as crianças entravam 7 horas na escola, saíam 6h30 de casa, começamos a levantar todo dia às 5h30 da manhã para fazer o culto doméstico em casa.
Aquilo ali serviu para me despertar. Eu cuidava da minha casa. Tinha o teto, alimentação, vestuário, escola, transporte, tudo. Mas você, seu machão bigodudo, violento, você precisa aprender a ser sacerdote do lar. Que quando você aprender que Deus te constituiu como cabeça, não é para você ser um espancador, mas sim para você ser sacerdote do lar, você vai ver por que Jó fazia isso. Ele tinha preocupação com seus filhos. Ele dizia, quem sabe, pode ser. Eles são moços, são moças, junto ali com toda aquela malta, né? E bebendo, e assando carne e tudo. Pode ter alguém lá falando alguma coisa que Deus não gostou. Então ele sacrificava ao Senhor. E fazia com que os filhos participassem, né? Como eram 7 rapazes, eu entendo que 7 vezes por ano isso acontecia. Isso mostra preocupação com o bem-estar espiritual da família. Mas nós sabemos que Deus tem um inimigo. E você não brinque com Satanás. Você quer saber lidar com ele, leia a carta de Judas. Leia a carta de Tiago, que chama de nécio, chama de ignorante, né, de topeira, quem fica ofendendo o diabo aí de qualquer maneira. O diabo, ele continua a ser um anjo, caído, mas é um anjo. Segundo a Bíblia, está lá em Ezequiel 28, ele era um querubim ungido, separado, ungido quer dizer separado. Ele era o guardião do trono. Então, ele é um ser que continua com muitas prerrogativas ainda, e vamos ler o que a Bíblia diz aqui, certo? Verso 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui eu entendo que a reunião, eu já falei para vocês, que nós no céu tem aquela assembleia dos santos que se reúne, os anjos das nações, não é? Que vão lá, certo? Os que a Bíblia fala claramente sobre isso, que cada nação tem o seu anjo, né? Eu entendo, eles foram se apresentar para quê? Para dar relatórios para Deus, para dizer como é que as coisas estavam. E quem aparece lá? Aparece lá o capeta. Satanás vai no meio, porque ele era um anjo. E ele estava aqui na terra. E aí Deus diz para ele assim, de onde tu vens? Porque Deus não mandou o diabo fazer nada. Não deu missão nenhuma para ele. E a pessoa que não tem uma ocupação fixa, ele é hoje chamado de vagabundo. Hoje tu chama de mochileiro, anda por aí pelo mundo, né, pedindo assim boleia para os outros, tal. Antigamente chamava isso aí de vagabundo. Ele disse assim, ele respondeu, e Satanás respondendo ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, Satanás, ele se julga dono da terra. Entenda você, a terra para Satanás não é nada. Ele pode se deslocar, ele não tem o poder de estar presente, mas ele tem a capacidade de aparecer em qualquer lugar, qualquer tempo. Ele tem poder para isso. Tanto que ele apareceu lá no céu. Ele foi expulso de lá, mas pelos vistos não foi proibido de ir lá, que ele continua sendo um acusador. E para acusar, ele tem que ir na sala do trono fazer a acusação. Ele vai na sala do trono. Então aquilo que você faz, não é que ele viu, mas ele tem alguns milhões, né, de seguidores com ele, de espíritos, de demônios, que veem tudo. Então você pode invocar razões humanas para se defender, para dizer não fiz, não foi assim, né? Mas, sabe,
Deus viu, porque Deus é onipresente. E Satanás também toma conhecimento daquilo que você faz. Porque o trabalho dele é esse, rodear a terra e passear por ela. E o Senhor então disse para ele: vistes tu o meu servo Jó? Observaste. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Um dos trabalhos dele é observar quem é fiel a Deus, quem é temente a Deus. Então, essa pessoa que hoje procurou o meu conselho, essa pessoa disse assim: pastor, eu não sei por que eu estou sofrendo. Já revirei na minha cabeça, não fiz nada errado. Então, quem sabe essa palavra vai ajudar muitos aqui. O trabalho é observar. E Deus disse: ninguém há na terra semelhante a ele. Então, Jó não era apenas o homem mais importante e rico do Oriente, ele era o homem mais fiel a Deus na face da terra. Testemunho do próprio Deus. Amém? A Bíblia nos diz, graças a Deus, que hoje, se alguém pecar, nós temos um advogado no céu. Mas nesse tempo não tinha esse advogado, e não tinha sido revelado ainda. Então hoje, se alguém, por exemplo, vai fazer uma acusação contra você, vai lá no céu te acusar de alguma coisa, certo? Então, Jesus está lá do lado, está ouvindo, e vai... No céu tem o livro da vida, né? Ele sabe a relação dos salvos, ele vai olhar o nome lá e vai dizer: não, isso aqui eu já paguei, nenhuma condenação há. Tu não pode vir aqui acusar, certo? Esse nome está aqui no meu livro. Por isso que é importante você ter comunhão com Deus. E aí Satanás faz o quê? Faz o trabalho dele. E qual é o trabalho dele? É o trabalho de acusador. Por exemplo, hoje em dia, não sei em todas as leis, mas na lei americana principalmente, mas na lei brasileira também tem isso, chama-se a dúvida em favor do réu. Eu aprendi isso na faculdade, era uma palavra latina, um brocado, né? Indúbio pro réu, quer dizer, a dúvida favorece o réu. Então, criou o trabalho do advogado de defesa hoje, não é provar que a pessoa é inocente, mas sim criar uma dúvida fundamentada na cabeça dos jurados. Então, Satanás diz assim, Satanás chegou lá, só que lá era ele Deus, e disse assim: porventura teme Jó a Deus em vão? Debalde, quer dizer, sem nenhuma razão boa que Jó teme a Deus? Claro, né? É rico, tem 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, muitos bens, casa grande, tudo, etc. E por que eu sei que eles moravam em casa? Porque vocês vão ver já aqui que eles moravam em casas. Eu ouvi um pregador falar que morava em tendas. Nem todos moravam em tendas. Os que eram nômades moravam em tendas, mas os que moravam em cidade tinham casas. E então diz aqui, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Como se Deus fosse seletista, né? Como se Deus selecionasse quem ele quer abençoar. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. O diabo é invejoso, irmãos. Não tenha dúvida, ele tem inveja da tua comunhão. Ele não tem inveja dos teus bens, não tem não. Ele tem inveja da tua comunhão com Deus. Ele tem inveja da tua fé. Ele tem inveja da tua confiança. Ele tem ódio de você quando você fala com Deus. Quando você vai, em vez de você ir ao bruxo, ao curandeiro, né, você vai a Deus. Em vez de você ir consultar aquelas cartas lá, não sei, agora hoje em dia é um negócio de carta de tudo que é jeito aí. Tem carta egípcia, carta não sei de onde. Para mim isso é tudo diabice. Saiu da Bíblia,
é diabice pura. Mas quando você abre a tua Bíblia, porque tem gente que, um dos sintomas da pessoa que está oprimida, não consegue ler a Bíblia. Embaralha, uns dizem, pastor, embaralha. Ou já dá um sono. Se você tem sono quando lê, imagina Deus falando contigo e você está com sono, você tem alguma coisa errada com a tua vida espiritual. Pastor, eu não consigo orar. Deus é o nosso Pai, Ele está pronto para nos ouvir. Então você não consegue falar com o teu Pai, tem alguma coisa errada contigo. Porque com Deus não tem nada de errado. Isso está aqui, irmão, sintoma de... Eu trato isso como uma doença espiritual. Eu trato como uma doença. Né? Eu dou toda a sintomatologia, como é que a pessoa pode descobrir se está oprimido ou não. Olha só, não cercaste tu de bens a ele? Está lá gordinho, é o grande conselheiro, tem o avião mais caro, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, as vacas dele crescem e dão isso. Por quê? Porque Jó era sincero, reto e temente a Deus. Ele tinha 3 qualidades que faziam com que ele estivesse próximo de Deus. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. Irmãos, tem 3 coisas, tem 3 áreas da nossa vida que nós podemos ser atacados, e são aquelas que mais doem. É naquilo que nós temos, né? Certo? Que é o que as pessoas muito sentem, naquilo que amamos, né? As pessoas, família, esposa, filhos e tal, e naquilo que nós somos, seja você como pessoa, a tua saúde, né? A tua posição. Então essas 3 áreas são muito sensíveis, são muito frágeis também. E Satanás foi em cima do que logo? Daquilo que Jó amava e daquilo que Jó tinha. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Inclui logo tudo de uma vez. E verás se não blasfema de ti na tua cara. E disse ao Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir do verso 13 até o verso 19, você vê que o bicho foi rápido, né? Ele foi violento. Ele foi violento. Você vê que aquilo diz nós assim. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, portanto era uma casa. Não falei que é para vocês que moravam em casa, não moravam em tenda? Foi assim logo. Olha, irmão, vieram ladrões e levaram todo o gado e mataram os jovens, certo? Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas. 3 bandos de caldeus vieram sobre, portanto já existia a Babilônia nesse tempo, né, a Caldeia, e tomaram os camelos todos. Foram os 4 mensageiros do mal que vieram. E estando eles falando, veio e disse assim, olha, estavam teus filhos e tua filha comendo na casa do mais velho, portanto, era aniversário do mais velho, e eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu, e era uma casa boa, pesada, viu? Porque matou todo mundo lá dentro. Então, numa fração de horas, não levou meses, não houve um aviso, né? Não houve aquele noticiário, né, do Bloomberg TV para dizer como é que vai ser a economia daqui a algum tempo, né? No CNN não disse, olha, vai ter um ciclone, não.
de repente, em questão de horas, quase que ao mesmo tempo, tudo veio sobre Jó e ele perdeu seus filhos, portanto, aquilo que ele amava, e perdeu os seus bens todos. Só não mexeu na casa dele, a casa do Jó continuou intacta. E também não morreu a mulher dele. Então, o que eu aprendo com Jó aqui, nessa primeira parte? Nessa primeira parte, o que eu aprendo com ele? Certo? Ele aqui no sofrimento, eu vejo que ele mostra primeiramente, irmãos, a sua confiança em Deus, quando diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e foi com rosto no pó, não se lamentou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, em questão de horas, Jó recebe, em vez daquela notícia, diz: olha, é hora de você ir lá fazer o altar, né? Acabou a festa e tudo. Não, você perdeu tudo, inclusive teus filhos. Muito bem, não se sabe quanto tempo isso passou. Eu ouvi hoje um pregador que disse que o sofrimento de Jó durou 16 meses. Não sei onde ele foi buscar isso aí. Não sei se talvez nos originais hebraicos, lá tem alguma coisa que eu não conheça, porque eu não conheço hebraico, né? Mas não há como nós determinarmos quanto tempo durou esta primeira parte de sofrimento. Só diz que, e vindo outro dia, não foi, portanto, no dia seguinte, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor, veio também se apresentar lá, veio prestar conta da maldade dele. Assim como os anjos vão prestar conta dos seus trabalhos, Satanás também vai dizer as maldades que ele fez, e vai contar as fraquezas que nós cometemos, que esse é o trabalho dele, trazer notícia ruim. O trabalho dele é só dizer coisa ruim. Olha, sabe aquele grupinho lá de Rosetenville, pode se reunir para murmurar. Esse trabalho é dele. Sabe, eles disseram que foram para a balada. O trabalho dele é esse. É matar, roubar e destruir. Matar a tua alma, roubar a tua comunhão com Deus e destruir a tua vida. Esse é o trabalho dele. Mas Deus é tão bom que João escreveu: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Amém. Então elas já estão destruídas. Amém. Já estão destruídas. Mas ele veio lá outra vez, reunião no céu, e estou lá, Raul, tenho boa notícia para trazer para esse tal de Deus aí. Eu sei como é que Satanás faz hoje. A minha primeiro dia em Moçambique foi um desastre atrás do outro. Uma coisa terrível. Aí no outro dia consegui ligar para minha casa, falei com a minha esposa, e ela disse assim: olha, tem uma notícia triste para te dar. Entraram na nossa loja ontem e roubaram quase tudo. E eu estou falando com ela aqui no telefone, e aquela vozinha soprou daqui assim: belo Deus esse teu, né? E tu deixa tudo que tu tem lá para vir aqui, para atender uma ordem dele, e nem sequer da tua loja ele cuida. É isso que o diabo faz. E vai criar dúvida no teu coração. Não deixa Satanás criar dúvida no teu coração. Amém.
Deus está no trono. Amém. O trono de Deus não é estático. Os reis da terra, o trono deles é dentro de um palácio. Por exemplo, a pessoa mais conhecida, né, que é a rainha da Inglaterra, quando ela tem o trono dela lá, no palácio lá. E quando ela sai dali, ela sai num trono móvel, que é a carruagem real, que lá dentro tem, segundo consta, não sei, um simulacro lá, uma cópia do trono dela, tem 4 rodas. O trono de Deus também tem rodas. Ezequiel viu o trono de Deus. O trono de Deus se move. Aleluia! O trono de Deus não é estático. Deus é um Deus que está no trono, mas o trono dele é móvel, não está parado. Eu estive tomando algumas notas acerca do trono de Deus hoje, que eu acho interessante partilhar com vocês. E a primeira coisa é o seguinte: o ser humano tem qualidades. Deus tem atributos. Por exemplo, Jó tinha aquelas 3 qualidades. Era sincero, reto, temente a Deus. O homem não tem atributos, o homem tem qualidades. Deus tem atributos. E pelo menos 4 deles são muito interessantes, por exemplo. O primeiro atributo de Deus, e vamos supor que o trono de Deus, e tem, né, Ezequiel disse que são 4 rodas, né? São os seres viventes que movimentam o trono de Deus. Cada uma dessas bases tem um nome. Então, a primeira delas seria Kiddush, que é santo, certo? Porque Deus é santo. O homem não é santo, o homem é santificado. Nós somos santificados. Pela obra do Calvário, pela palavra de Deus, nós somos santificados. Somente Deus é santo. Então, a qualidade do homem, como Jó, hoje, por causa do sacrifício na cruz, é santidade. A segunda roda, o segundo atributo de Deus, que no hebraico é uma palavra chamada refé, que quer dizer misericórdia. Deus, ele não tem misericórdia, ele é misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é o homem pode ter como qualidade ser misericordioso, entendeu? Ter, né? Sentir, mas Deus é. Uma diferença entre ter e ser é muito diferente, viu? E somente, portanto, aquele que está no trono, que é Deus, esse é que é misericórdia. O terceiro atributo de Deus, ou a terceira roda da carruagem, e interessante, irmãos, que no hebraico, a palavra trono é a mesma palavra para carruagem. É a mesma palavra. É interessante, viu? Eu já não tenho... Papagaio velho para poder aprender a falar é difícil, né? Eu fui tentar aprender inglês, estou quase esquecendo o português. Então eu fiquei no meio ali. Mas a palavra hebraica para trono é a mesma palavra para carruagem. E a terceira roda chama-se kavod. Kavod é glória. Deus é glória. O homem pode ser glorificado pela presença de Deus, mas Deus é glória. Então Deus é santo, Deus é misericórdia, Deus é glória. Então não confunda atributo com qualidade. Se você se aproximar de Deus, você vai começar a adquirir qualidades que só a presença de Deus pode te dar. E a quarta seria, sabe, que é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Já o homem não é justiça, o homem é justificado. Então, vocês veem o seguinte, e esse trono se move. Esse trono, ele se move. Ele se move e segundo Ezequiel, essas rodas se movem, elas têm como 360 graus o movimento delas, entendeu? Então elas não fazem só um movimento para cá, elas podem virar assim, tal como Deus
é único, né? Ele pode ir nas 4 direções, no rumo dos 4 ventos, enfim, Deus não existe comparativo. É por isso que Satanás odeia Deus e odeia você, porque você crê nele. Então, por causa disso tudo, você vê, por exemplo, o que nós vemos lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus a terra e o céu. É assim que está aí? Como é que está lá? Os céus, né? No plural, os céus e a terra. Portanto, o céu vem antes. Em tudo que Deus quer fazer na terra, Ele primeiro decreta lá no céu. Por isso que diz a Bíblia, Deus não fará coisa alguma se antes revelar a sua vontade aos seus servos. Primeiro Ele decreta no céu. A tua bênção, aquilo que está deixando, Ele já decretou lá no céu. Glória a Deus. Já está decretada no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Já está decretada no céu. Amém. Mas isso não impede você de ser provado. E aí vem esse camarada aí, né? Não vou chamar para ele de bicho feio, porque anjo não é feio, né? Embora ele mereça, mas eu disse que eu não devo insultá-lo. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E disse, Senhor, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás foi e deu golpe de misericórdia. Respondeu Satanás ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, agora era para tocar naquilo que ele era, na sua aparência, no seu bem-estar, porque eu entendo que por mais que aquilo tudo aconteceu, Jó não ficou completamente na miséria, ele continuou a ter alguma coisa, né? E devia ter o seu celeiro, porque não foi afetada a casa dele, né? O que estava ali com ele não foi afetado. Mas ele continuava saudável, né? Sem filhos, mas tinha sua esposa. E aí Deus disse, ok, pode tocar, mas não na vida dele. Certo? Então, isso também nos mostra que Satanás não tem autonomia para fazer nada contra mim e contra você. Se ele não falar com Deus, Deus é que pode dar, porque nós somos servos de Deus. Nós não somos servos de Satanás. Amém. Nós servimos ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Amém. E admites, você que me ouve, admites. Toca-lhe nos ossos e na carne. Está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. Antes ele usou o quê? Bandidos, pessoas do mal, né? Força agora ele foi lá pessoalmente. Portanto, algumas enfermidades que são colocadas mesmo por obra maligna, né? E só são curadas mesmo com oração, expulsando aquele mal. E feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto. Eu já vi nomes aí, até alguém falou que é lepra, não sei o que, isso e aquilo. Enfim, fosse o que fosse, irmãos, eu não sei que nome que é, Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ele, ele assentou-se no meio da cinza. Imagina, cinza é ácido, né? A dor devia ser tamanha que já nem sentia mais nada. Então sua mulher lhe disse, a última coisa ainda mais perto dele, que era a mulher dele, o amor da sua vida, disse, ainda retens a tua sinceridade, aquilo que Deus tinha dito para Satanás, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu... A mesma frase está aqui, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa tudo, tu já está mesmo acabado. Amaldiçoa a Deus e morre. Tem gente que acha que suicídio é a solução.
E Jó disse para ela assim, mulher, e Jó não mandou a mulher embora não, né? Ele era um bom marido. Por muito menos do que isso, o camarada pega na cinta e corta a mulher todo dia de cinta. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então vejam, irmãos, que este homem perdeu tudo agora. Ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, certo? A mulher não foi embora, ela ficou lá. Ela podia ser assim meio, né? Ela é o exemplo daquele tipo assim, daquela pessoa que, para ela, Deus só é bom se estiver tudo bem. Estou aqui com o meu carrão, a minha casa boa, meu isso, meu aquilo e tal. Deus é bom. Isso desapareceu, Deus não serve mais. Não é bem por aí. Cuidado com esse tipo de, portanto, colocação que vem de pessoas tipo a mulher de Jó. Se você observar, por exemplo, aqui eu vejo uma coisa interessante, é que a Bíblia diz que no meio disso tudo apareceram uns amigos dele, né, que não foram 3, foram 4. E quem tem amigos como esse não precisa ter inimigos. Né? Você tem amigo desse tipo aqui, você não precisa ter inimigo. Porque você já está ali. Alguns dizem até de que Jó cavou um buraco para poder se meter lá dentro. Eu não sei se isso é verdade, eu já procurei, eu vou até procurar mais, quem sabe eu acho isso aí. Diz que Jó cavou um buraco e se meteu lá dentro. Diz que ele cheirava mal a 800 metros de distância. Também não havia metro naquele tempo para poder medir. Então são coisas assim, tem certos achismos nas pregações, né, que a gente precisa filtrar. Mas se ele rapava, né, sinal que estava toda a sua pele estragada, devia cheirar mal realmente. E diz que os seus amigos chegaram, né, 3 deles, esses aqui, olha, ele faz, Bildade, Zofá e depois um tal de Eliú que era mais jovem. Talvez esses aqui deviam ter cada um aí seus 700 anos e o Eliú devia ter uns 200 só, ele era mais jovem. Então olha só, veio contra Jó a voz de Satanás, veio a voz da sua mulher, veio a voz dos seus 4 amigos, 6 vozes que se levantaram contra ele. Se você estudar a partir daqui agora, do capítulo 3 em diante, até ao capítulo 38, ao 37, você vai ver que é só pancada. É só pancada. Você é um snob, você era um exibido, você achava que tinha um rei na barriga, você era isso. Quer dizer, nenhum deles trouxe uma, irmã Felizarda, uma palavra de consolo. Não sei se você está aberto, lembra, uma vez fomos visitar um pastor que estava com malária, lá numa clínica, lá, coisa, e era um sábado à noite. Fomos lá visitar e orar, e quando chegamos lá, apanhamos o homem chorando. E perguntando, pastor, não vou falar o nome aqui, né? Depois ele ficou meio esquisito também. Por que você está? Pastor, acabou de sair daqui o pastor fulano. E eu esperava dele uma palavra de consolo, assim, uma oração. Ele ficou aqui mais de meia hora, pastor, só dizendo que eu estou aqui porque eu sou mau, porque eu sou rico, eu não ajudo os pobres e tal, e sou exibido, e tenho casa grande, e agora eu estou vendo. E dizer, exatamente o tipo do amigo do Jó. Na minha terra, chama isso amigo da onça. Esses amigos que só chegam para pisar em você. Eles vão na tua casa, vão comer na tua casa, vão beber na tua casa e estão ali falando mal de ti. São os amigos da bebida, os amigos dos pratos cheios. Você quer conhecer as pessoas, realmente, as pessoas que te cercam, você só vai conhecê-las quando você estiver na prova. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Aqueles 18 meses de prova que Deus me colocou, os primeiros 18 meses de prova, sumiram todos. Mas não aparecia um.
Sumiram todos. E esses aqui fizeram ali fizeram aquele teatro. Já estou quase terminando por hoje. Isso aqui é assunto para muito tempo. Fizeram aquele teatro, diz aqui a Bíblia diz que eles jogaram terra para o ar, né? Vieram condoer-se, olha só, eles se juntaram e acordaram vir condoer-se dele e consolá-lo. Imagina que consolo. E levantando de longe os olhos, não o conhecendo, Jó devia estar irreconhecível, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó sobre o ar e assentaram-se com ele 7 dias e 7 noites e não disseram nada. Até aqui eles pareciam um crente, né? Mas depois desses 7 dias e 7 noites, eles resolveram que era hora de abrir a caixa de ferramenta e bater no Jó. E bateram. Mas bateram. Ele faz, no capítulo 4, ele faz repreende o Jó. Aí no capítulo 6, o Jó se justifica. Aí no capítulo 8, o Bildade baixa o pau no Jó. No 9, o Jó confessa a justiça de Deus. E vai por aí. Sabe, irmãos, era assim. E no 10 é o Zofar. Cada um, eles se alternavam, né? Agora é minha vez. Guarda aí a tua marreta, que agora quem vai bater sou eu. E só eram palavras para jogar para baixo. Mas por que será que Deus permitiu isso? Por que será que Deus permitiu isso? Eu vou responder para você por que Deus permitiu isso. Aqueles amigos e aquela mulher, só na próxima palavra. Hoje eu só quero lembrar você, porque eu vou tratar disso no domingo que vem, certo? O que Jó mostrou no sofrimento dele? Eu vou falar com detalhes no domingo que vem. Por exemplo, no capítulo 13, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ele mostrou fé, uma fé inabalável em Deus. Alguns dizem que Jó era paciente, eu acho que ele não era paciente, Jó era um homem de fé, certo? No capítulo 14, ele mostra mais uma vez fé, quando ele diz assim: ainda há esperança para a árvore, que mesmo se for cortada, se renovarão os seus, e não cessarão, ainda se renovará, não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas voltará. Sabe o que diz? Olha, eu não estou morto. Eu posso estar literalmente acabado, mas ao cheiro das águas, que é a palavra do meu Deus, eu ainda posso ressurgir. E por fim, só para encerrar por hoje, no capítulo 19, Jó diz assim, né? Ele fala assim, ó, ele fala aqui, eu vou ler para vocês: porque eu sei que meu Redentor vive. Eles tinham a convicção de que tinha um Redentor. Aleluia! Então, na próxima mensagem, eu quero falar para vocês que no sofrimento, Jó aprendeu a conhecer Deus. Vimos as reações dele hoje. E a reação dele foi: Deus deu, Deus tirou. Mulher, parece que tu ficaste doida. Ela não sofreu nada, irmãos. Ela não teve nem um arranhãozinho na pele. Mas ela estava acostumada com um Józinho cheiroso, né? Com aqueles ungüentos, aquela coisa toda, com aquela rouparia. Agora Jó estava só um caco de gente, com a pele que devia estar escura, a pele coberta com cinza, devia estar sem cabelo. Esse pregador, um dos que eu vi hoje, o homem exagerou, de que os dedos do Jó caíram, o olho ficou branco, o homem, eu quase fiquei com mais dó do Jó ainda. Mas o homem pintou um quadro terrível, né? Mas devia ser uma coisa horrorosa mesmo, porque os amigos não conheceram. Mas ela ficou lá, e você vai saber por quê. Por que a mulher de Jó ficou? Sabia que Deus tem um plano até naquelas pessoas que parecem que estão picando a gente na hora errada? Não tenha dúvida quanto a isso. Então, vamos estar de pé, irmãos.
É um tempo de sofrimento? É. Esta semana agora, mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas por essa pandemia que estão querendo chamar de gripe. Vocês já viram essa história agora? Estão querendo chamar de gripe, porque o negócio está tão comum que vão rebatizar de endemia e chamar de gripe. Mas as pessoas estão sofrendo, continua morrendo gente, negócios fecharam, empresas fecharam, gente que perdeu emprego, milhões no mundo inteiro perderam emprego. Certo? Pessoas que perderam seus pais, perderam os seus avós, perderam filhos, perderam crianças. Gente que estava com a sua vida começando e que desabou assim, é como os ventos que deram sobre os 4 cantos da casa e caiu de uma vez. Não perca a esperança. Satanás observa e passeia. Deus é Senhor do céu e da terra. Aleluia! Ponha a sua confiança em Deus. As coisas estão difíceis, sim, elas estão difíceis. Mas saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos, você vai ver que não foi do dia para a noite. Não vou falar que foram 16 meses, eu não sei, eu não tenho base para isso. Certo? Só sei que Deus chega e Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó não conseguiu responder nenhuma. Mas a nossa redenção começa no momento que nós, além de sermos sinceros, honestos, retos, tementes a Deus, nós reconhecemos que Deus não erra. Deus nunca errou na tua vida. Deus nunca errou na tua vida. Eu sei que há irmãos aqui que estão precisando do mínimo para sobreviver. E você já disse, Senhor, eu já tive tanto, Senhor. A minha conta já esteve abastada. Eu sei o que é perder tudo. Eu sei o que é ficar sem nada. Sem nada. Ter que tirar as crianças da escola, porque não tinha mais como pagar a escola. Eu sei, tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é uma teoria. Eu sei o que é isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há esperança para a árvore. Você não está morto. Você tem um Deus. Você tem um Deus que disse assim, haja luz. E a luz apareceu e não era o sol. O Deus que criou a água. Os homens dizendo que vai faltar água na terra. Deus criou a água, não vai faltar nada na terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo que o mundo inteiro comece a arder, vai chover na tua terra, vai chover bênção na tua casa, vai chover saúde no teu lar, vai chover, sabe o que? Vai chover devolução, restituição na tua vida. Glória a Jesus. Restituição. Restituição em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa dívida de hoje de 50, 100, 200 mil euros, o que? Isso não é nada. Isso não é nada. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu vou mais, Ele criou o ouro e a prata. E você é dele. Você é dele, o teu corpo é dele, a tua saúde é dele, o teu coração é dele, o teu estômago é dele, o teu intestino é dele, os teus rins foi ele que criou. Satanás gosta de destruir. Ele não tem capacidade de criar.
Mas Deus continua a ser criador. Eu tornei a ver esses dias agora, estava vendo um cientista aí nesses canais aí, eu gosto muito de ver aquilo ali, ele tentando explicar, né? Eles estão eufóricos, irmão Carlos, não sei porquê, mandaram não sei o que é para fora aí, que está vendo explosões lá, e a expansão do universo. Mas por que está expandindo? Ele não sabe. Eu sei por quê. Porque nada consegue conter Deus. Vai continuar crescendo, porque o nosso Deus é maior cada dia que passa. A tua dor não é nada. A tua enfermidade não é nada. Esse problema que você está vivendo hoje não é nada. O nosso Deus é maior do que ele. Aleluia! O sofrimento é difícil. Não é fácil sofrer. É difícil sofrer, é difícil aceitar, é difícil suportar, é difícil viver no sofrimento. Mas quando Jó passou na prova, Satanás não pôde mais voltar lá no céu e acusar o servo de Deus. O que ele podia dizer agora? Tirou os bens, tirou tudo que ele amava, tirou tudo. Põe a sua mão no seu coração, quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu trago a tua presença, esta pessoa, esta família que está aqui, que está nos vendo, Senhor, por esse vídeo, onde quer que esteja agora, meu Pai. Onde esse sofrimento chegou e a dimensão que ele chegou, Senhor. Essa família que perdeu entes queridos, que perdeu irmãos, que perdeu pai, que perdeu esposa, marido, filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vem em socorro agora. Senhor, não há acusação contra nós. A tua palavra diz que toda acusação contra nós, o Senhor cravou na cruz. Toda acusação, Senhor. Toda ela, tudo que estava contra nós, foi cravado na cruz. Portanto, Senhor, nós rejeitamos toda acusação agora em nome de Jesus Cristo. Tomamos posse da tua palavra e da tua bênção, do teu socorro, do teu perdão, Senhor, do teu milagre da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar todos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na cidade do Dondo, na localidade de Mafarinha. Pastor Josi, que é o nosso coordenador nacional, ele é o fundador dessa igreja aqui. E com esses três anciãos aqui, que eles são o meu INSS aqui. Eu aqui mantenho eles aqui. Já estão jubilados, né? Pastor Chico Agostinho, Pastor Domingos Samo, Pastor Sumato Jimbo. Esse aqui é da John Segredo, Lamego Nhamatanda e Ali Gorongosa. Então cada um deles vai dar uma palavra rápida de agradecimento pela cooperação, pela ajuda, pela manutenção que recebe. Pastor Chico. Está a pedir muito obrigado à igreja sobre a ajuda, está a ajudar mês por mês. Tudo mês, sem farta. Está a agradecer muito. Estou a oferecer. Pastor Samo. Sim, estamos a agradecer o pastor Gomes, está a ajudar muito. Desde o tempo que comecei até agora, está a me ajudar. E isso estamos a agradecer, muito favor. Agradeço muito. Está a fazer muita coisa para nós. Obrigado. Pastor Samo. Estou a agradecer muito ao pastor, nosso pastor Gomes. Desde muito nosso país está a me ajudar. Meses estou a receber ajuda, mas estou a agradecer muito mesmo com isso. Estou a pedir muito gratificação. Amém. Esses pastores, irmãos, deram uma vida pela igreja. Pastor, ainda tem igreja lá, né? Sim. Esse aqui ainda está na ativa. Aquele ali ainda olha pelo trabalho, esse aqui também. Eles são conselheiros, né? São três anciãos que, quando tem qualquer assunto, são chamados para poder ouvir, para poder aconselhar. Então, irmãos, olhem para esses homens que têm uma vida no Evangelho. Deus abençoe a cada um de vocês.